Em 2018, um pequeno país com pouco mais de 3 milhões de habitantes surpreendeu o mundo ao chegar à final de uma Copa do Mundo. Esse feito, que muitos consideravam improvável, foi seguido por outra campanha impressionante 4 anos depois, quando o mesmo país alcançou as semifinais do torneio, perdendo apenas por eventual campeão. Essas conquistas levantam uma questão interessante. Como um país tão pequeno, com apenas 4 milhões de habitantes, menor do que a cidade do Rio de Janeiro, consegue competir de forma tão consistente no mais alto nível do futebol? Para entender isso, precisamos voltar algumas décadas e analisar a história de uma nação que já foi uma potência mundial e que encontrou no futebol uma forma de se manter unida. Lembro de ter estudado sobre a Iugoslávia nas minhas aulas de história no colégio. Foi ali que aprendi sobre a complexidade daquele país, formado por várias repúblicas com diferentes grupos étnicos, e sobre o papel crucial do líder Josip Broz Tito em manter a unidade. Esses estudos me deram uma base importante para entender como o futebol desempenhou um papel essencial na construção de uma identidade nacional iugoslava, que unia essas repúblicas sob uma única bandeira, apesar das diferenças culturais. Antes de seguir com a história, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando agora no canal O Canto do Craque. Estou apenas começando essa jornada e cada like faz uma diferença enorme para mim. Se você está curtindo o conteúdo, deixa seu like para me ajudar a crescer e trazer ainda mais histórias incríveis sobre futebol. Bora? A Iugoslávia foi formada logo após as guerras dos Balcãs e a Primeira Guerra Mundial, reunindo 6 países com culturas e etnias bastante distintas: Sérvia, Bósnia e Herzegovina, Croácia, Eslovênia, Macedônia do Norte e Montenegro. Essas diferenças geraram conflitos, mas depois de 3 guerras em uma única década, a população estava exausta e buscava a paz. Foi então que decidiram se unir, se fortalecendo coletivamente para enfrentar ameaças externas. Contudo, com o passar do tempo, as diferenças culturais e étnicas voltaram a aparecer, ameaçando a estabilidade da região. É nesse contexto que Josip Broz Tito se destaca. Sob sua liderança, surgiu a ideia do iugoslavismo, que promovia a identidade nacional iugoslava ao lado das identidades regionais. Não importava se alguém era croata ou sérvio, todos poderiam se orgulhar de serem iugoslavos. Para consolidar essa ideia, Tito encontrou no futebol uma ferramenta poderosa de união. Um ano após assumir o poder, foi criada a primeira liga de futebol da Iugoslávia, reunindo equipes de todas as 6 repúblicas em uma única competição, com destaque para cidades como Zagreb, Sarajevo e Belgrado. Ao invés de se enfrentarem nos campos de batalha, as nações da Iugoslávia começaram a resolver suas disputas nos campos de futebol, usando a paixão pelo esporte como meio de superar suas diferenças. A primeira liga iugoslava foi o cenário para o surgimento de alguns dos clubes mais icônicos da região, como o Estrela Vermelha de Belgrado, Partizan, Dinamo Zagreb e Hajduk Split. Esses times não apenas dominaram o cenário nacional, mas também começaram a ganhar notoriedade internacional. Além disso, a seleção nacional da Iugoslávia reuniu os melhores talentos das 6 repúblicas, formando um time de elite que representava a união e a força do país. Josip Broz Tito enxergou no futebol uma ferramenta poderosa para promover o iugoslavismo, e as Olimpíadas de 1948 foram o palco ideal para isso. A seleção iugoslava brilhou, chegando às semifinais e derrotando o anfitrião, a Grã-Bretanha, por 3-1. Embora tenham ficado com a medalha de prata após perderem para a Suécia na final, o desempenho foi suficiente para mostrar ao mundo que a Iugoslávia era uma força a ser respeitada no futebol internacional. Em 1952, a seleção iugoslava repetiu o feito ao chegar novamente à final olímpica, desta vez enfrentando a poderosa equipe da Hungria, liderada pelo lendário Ferenc Puskás. Apesar de mais uma vez terem terminado com a prata, o time continuava a demonstrar seu crescente potencial e a ganhar respeito no cenário mundial. Esse sucesso não foi passageiro. A Iugoslávia continuou a investir em sua liga nacional, desenvolvendo jogadores e equipes que competiam em alto nível. O ponto alto dessa trajetória veio 8 anos depois, nas Olimpíadas de 1960, quando a Iugoslávia finalmente conquistou a medalha de ouro no futebol. Liderados pelo atacante Milan Galic, o time mostrou que estava entre os melhores do mundo. A glória continuou em 1965, quando o Partizan se tornou o primeiro clube iugoslavo a chegar a uma final de Copa Europeia, hoje conhecida como Liga dos Campeões da UEFA, ou Champions League. A reputação da Iugoslávia como os brasileiros da Europa se consolidou como seu estilo de jogo ofensivo e habilidoso. Esse sucesso contínuo convenceu a UEFA a permitir que o país sediasse o Campeonato Europeu de 1976, realizado em Belgrado e Zagreb. A dinastia esportiva e futebolística
futebolística que Tito construiu estava no auge, e o sucesso do Estrela Vermelha de Belgrado em 1991, ao vencer o campeonato europeu após derrotar o Bayern de Munique na semifinal e o Olympique de Marselha na final, foi o ápice dessa era dourada. O Estrela Vermelha se tornou o primeiro clube iugoslavo a conquistar a Copa Europeia, encerrando com chave de ouro uma fase incrível do futebol iugoslavo. Esse foi o ponto culminante. Tudo parecia estar se alinhando perfeitamente, mas apenas 27 dias depois, a Iugoslávia deixou de existir como nação. A morte de Josip Broz Tito, ocorrida alguns anos antes, também marcou o fim do iugoslavismo. A partir de então, cada time e cada república passaram a agir de forma mais individualista e nacionalista. As partidas da primeira divisão iugoslava se tornaram cada vez mais carregadas de tensão política e agressividade, até que, em 1991, a Iugoslávia se desintegrou completamente. Isso resultou em uma brutal guerra entre os países dos Balcãs e nos privou do que poderia ter sido uma das maiores seleções nacionais de futebol da história, a seleção iugoslava dos anos 1990. Tudo estava preparado para o sucesso, mas, infelizmente, foi um time que nunca chegou a existir. Com o colapso da Iugoslávia, a primeira liga iugoslava também foi extinta, assim como a seleção nacional do país. A FIFA agora reconhece essas nações separadas como 7 diferentes nações nacionais: Eslovênia, Sérvia, Croácia, Bósnia e Herzegovina, Macedônia do Norte, Montenegro e Kosovo. Em vez de uma única Iugoslávia, cada uma dessas repúblicas passou a representar suas próprias equipes em competições internacionais. Perdemos a chance de ver aquela seleção dos anos 90, que tinha potencial para ser uma das maiores da história. Mesmo hoje, a região dos Balcãs continua sendo um celeiro de talentos no futebol, produzindo jogadores de alta qualidade em proporção maior do que a maioria dos outros países. A Croácia se destaca nessa lista, com Sérvia e Montenegro não muito atrás. Eles costumam competir acima das expectativas, e muito disso pode ser atribuído à herança do iugoslavismo de Tito. Agora, imagina se a Croácia pudesse contar com a força combinada dos outros 6 países ao entrar em uma Copa do Mundo. Se a Iugoslávia ainda existisse, será que em 2018 eles teriam conquistado o título mundial? Ou talvez em 2022 teriam conseguido vencer 2 Copas seguidas? Pense em adicionar à já talentosa seleção croata nomes como Dusan Tadic, Sergej Milinković-Savić e Edin Dzeko. Esse seria o time que a Iugoslávia poderia ter hoje, com jogadores de alto nível em todas as posições. Além dos titulares, o banco de reserva seria recheado de talentos como Mitrovic, Perisic, Jovic, Tadic, Brozovic, Elmas e muitos outros, garantindo a profundidade necessária para competições longas e exigentes. Na minha opinião, essa equipe poderia ser ainda mais forte se a Iugoslávia ainda existisse. A primeira liga iugoslava provavelmente continuaria sendo uma das mais competitivas, como era nos anos 80 e início dos 90. No entanto, com a dissolução do país, os melhores talentos agora buscam desenvolvimento em outros lugares. Isso foi e o que poderia ter sido da seleção iugoslava. Se você chegou até aqui e curtiu essa mistura de futebol com uma verdadeira aula de história, tenho certeza que vai gostar do que vem por aí. Então, para não perder nenhum conteúdo que une paixão pelo esporte e conhecimento, se inscreve no canal O Canto do Craque. Assim, você vai ficar por dentro de todas as próximas histórias que temos para contar. Vamos juntos? Nos vemos no próximo vídeo.